Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast Fornalha. Estou aqui mais uma vez acompanhado do meu colega camarada, amigo António Dias. Olá Como é que estás, malta, António? sejam muito bem-vindos. João, hoje estivemos aqui em Portugal um dia solareiro, como dizem na Solareiro? meteorologia, solareiro, muito sol, depois de uns dias de muito frio, encontramos finalmente o nosso raiar, a nossa luz. Por aí, de como é que isso está o tempo? Está nada de especial, António. Está Eu uma acho que grande aqui merda, não é? começou ainda a piorar. Por um lado não está tanto frio como estava há uns dias Ok. atrás, também vou ser honesto, mas por outro lado, meu, tipo, é o céu cinzento. É janeiro, para fevereiro vai ser igual. Janeiro não, já estamos em fevereiro, meu. Estamos em fevereiro, pá. Enfim, estamos em fevereiro. O janeiro passou assim, meu. Passou Passou rápido, assim. passou rápido. Passou mesmo rápido e epá, estamos em fevereiro. O fevereiro vai ser assim, eu acho que o sol vai chegar finais de março, início de abril, Yeah. se calhar, se não começar a chover outra vez. Enfim, acho que é uma terra em que a meteorologia é sempre assim, altos e baixos. João, e tu tens aí alguma novidade para nos trazer? Para nos deliciarmos com as tuas histórias ou não tens aí por aí nada? Epá, honestamente, António, olha, comprei uma mesa nova. O João já não. Acho que é bom Não é falar. só uma mesa nova. Compraste uma mesa e compraste uma cadeira nova também. Ou a cadeira veio com a Ah, mesa. pois. A cadeira veio com a mesa, fazia parte do pack. Eu tive que montar a mesa toda, estava ali feito Homem-Aranha, deitado no chão com os parafusos, many mãozinhas. Eu acho que é uma daquelas cenas tipo, sei lá, que quando mais velho ficas, mais cenas tens que montar. Pá, não sei. E como primeiro apartamento. Não, é primeiro apartamento, é porque eu antes estava a viver em casa, estar a comprar mobília para o Sim, sim. espaço é uma cena nova para mim. Normalmente eu entro nas casas e já tenho as cenas todas, casas de faculdade ou casas ponto, mais viradas para estudantes viverem. A mobília já está quase lá toda. Esta casa também já tinha quase tudo, mas não tínhamos cena para a televisão, não tínhamos cena, então tínhamos de trazer tudo nós. Pá, e nesse aspecto foi giro, porque montar as coisas e ver as cenas a nascer também é sempre assim um, É sempre pronto, bonito, não é? reconfortante. É giro, é bacana. Portanto, nesse aspecto, já, tenho uma mesa nova para trabalhar e para comer. Aquela mesa que está ali atrás, ela fazia um barulho do caraças e não estava muito segura. Pronto, fica mesmo só para cenar e para pôr coisas lá em cima. Ah, o cenário está com uma pinta do caraças, ó João. Eu nem reparei. Tens ali o Grogo, tens ali o Pac-Man. A malta que nos está a ouvir não vai conseguir ver, mas quem está no YouTube vai conseguir ver. É, Tá ali bacana, tá bacana. tenho o Thanos à beira do Grogu também. Tá tudo aqui. Eu até tinha mais cenas para pôr, mas depois acabei por Depois ainda não caía elaborar tudo, João. tanto. Depois ainda Mas caía tudo. um dia. É, pô, o problema é com essa mesa também é esse, não é uma mesa muito segura, mas enfim. Pá, fora isso, António, é a vida, é o que nos leva, não é? É assim. É isso, João. Nós tivemos aí E também tu? novidades no campo da DC, mas antes disso, já que me perguntaste e tu, o meu passatempo deste fim de semana, ou desta semana que se iniciou, foi abrir portas, porque eu fiquei sem chave de casa e então tive que abrir a porta com o meu tio, com uma cartolina. Portanto, malta, se vocês algum dia Com precisarem de uma um... cartolina? Com uma cartolina, tipo aquela... Não era uma cartolina, era uma daquelas capas plastificadas, tipo um dossiê. E então, pronto, Ah, se sim. alguma vez precisarem de um curso de como abrir portas, podem sempre contactar o António Dias. Olha, tens que contactar é o meu gato, porque uma vez a minha mãe ficou presa fora de casa. E eu tenho daquelas portas tipo, abrem por dentro, mas não abrem por Sim, fora, sim, estás a sim. entender? Ou seja, o meu gato, ele tem aquela cena que é, ele quer mesmo ir lá fora, ou seja, ele salta, fica assim, agarrado, estás a mesmo a ver à maçaneta e ele abre a porta, a não ser que a porta esteja trancada. Ou seja, a minha mãe, ela chegou à casa do trabalho e não tinha ninguém em casa, ela viu as janelas todas, não sei o quê, e eu vi o meu gato a miar, então começou a bater à porta, começou a falar com o meu gato e o meu gato abriu-lhe a porta. Ou seja, foi uma daquelas histórias que a minha mãe conta sempre sobre o meu gato. Bem, tu Yeah. tens é um gato com mutação genética, João. Isso é um gato inteligentíssimo. Não é o gato das botas, mas é um gato inteligente. A gente É. apanhou-o lá de Ferreira, ele seguiu-nos até casa e ficamos com ele. Ele tinha pai 3 ou 4 meses, acho eu. Yeah. João, vamos lá saltar Enfim. o assunto então e vamos propor o tema de hoje. E o que é que vamos falar, João? Queres aí dar as primeiras introduções? E estamos aqui a falar de quê? A gente vai trazer-vos alguns filmes que nós aguardávamos, filmes que nós estávamos ansiosos para ver, mas que nos desiludiram um bocado. E por outro lado, também vamos falar sobre filmes que a gente não estava à espera, não dava muito. E por outro lado, surpreenderam-nos bastante, tanto com filmes como com séries. Então vamos fazer aqui um apanhado, alguns projetos que nós selecionamos, não é, António? É isso mesmo, não quer dizer que os filmes sejam maus, que estejam nas seções, não quer dizer Sim, que os filmes sejam extraordinariamente bons nas surpresas, mas se calhar pode também querer dizer isso, não sabemos. Mas mais ou menos o apanhado é esse. Eu e o João vamos selecionar, na obra total são 8 recomendações,
Portanto, se Yeah. calhar, João, sem mais demoras, vamos lá começar. Começas tu ou começo eu? Eu vou-te Começa dar. o António, Formoso. Vais-me dar a primazia, então. Vou João, dar a primazia, então se força. calhar começamos pelos filmes que nos surpreenderam, pode ser? Pode ser. Pode ser. Então Tu eu queres acabar com o mau gosto, mano. acho Queres sim, acabar acho com o mau que gosto se na acaba boca. sempre com mau gosto, dá-se a boa notícia primeiro e depois a notícia triste, ou tu és mais ou menos o contrário. Eu costumo dar a notícia má primeiro e depois Ah, deixar a esperança na boca do mundo. nós temos que deixar aí para o nosso público a resposta. O que é que se dá primeiro, a boa notícia ou a má notícia? Por acaso é um debate interessante. Mas começamos lá então pelos Vamos lá. filmes que nós gostamos, então. João, começando pelo Força. meu primeiro filme, eu tenho que recuar até ao António de 14 anos. E João, fazes ideia mais ou menos do que saiu por 2012? Sei. Saiu-te Skyfall, saiu-te Vingadores, saiu-te O Cavaleiro das Trevas Renasce, acho que é esse o nome Uhum. em português. Entre outros bastantes. Mas esses eu lembro-me que eu fui vê-los ao cinema. Então eu Então vou, ficaram eu, mais eu marcados. vou recuar até ao longínquo ano de 2012, que foi um cinema. Foi um ano muito agradável para o cinema, digo isto. E vou trazer um filme que é muito bonito, uma das maiores experiências que eu tive no cinema, e vou-te falar sobre A Vida de Pi, vencedor de 4 Oscars e Hum, realizado pelo Wang Lee. E porquê, João, porquê é que eu trago este filme aqui para a mesa? Porque se eu remontar ali ao ano de 2012, era também o ano de estreia do Hobbit, do filme do Hobbit, e eu era um mega é fã, sim, senhor. como tu deves calcular. E eu fui ao cinema ver A Vida de Pi, lá em 2012, e fui com a minha mãe, e fomos à cadeia de cinemas, o Cinema City, tu deves conhecer, não sei se há para aí para o norte, mas deve haver. E eles Eu conheço. faziam, ou ainda fazem, eles antes do filme começar, passam sempre as bandas sonoras icónicas do cinema. E antes da sessão estava a passar a banda sonora do Howard Shore do Senhor dos Anéis, o The Breaking of the Fellowship. E coincidentemente também saía naquele ano o Hobbit. E eu, como era muito fanático, eu só queria que nenhum filme naquele ano fosse melhor que o Hobbit, e só fazia figas, era quase assim numa aura Foi bom. competitiva, Foi agressiva. Foi bom. bom, mas eu Primeiro não é queria bom. que nenhum filme conseguisse chegar perto da experiência. Epá, e depois, mal começa o filme da Vida de Pi, e eu percebi logo que aquilo não ia dar resultado, porque A Vida de Pi foi o meu filme favorito daquele ano. Começa ali num ritmo lento, e para todas as pessoas que não conhecem, A Vida de Pi retrata ali um naufrágio que acontece no mar, ao Pi Patel, que é o nosso protagonista, e ele tem ali, a família tem um zoo, não é? E mudam-se para o Canadá, e pronto, e durante essa viagem o barco afunda, e ele vê-se sozinho no meio do oceano, com uma jangada, e está lá também um tigre da Bengala, que era um dos seus antigos animais, e pronto, e tem que sobreviver no meio do oceano com esse preciso tigre. E João, eu lembro-me muito bem da experiência que eu tive, foi uau! Na altura o 3D era muito imersivo, eu acho que aquele filme tem uma beleza a nível dos pôres do sóis, a forma como o brilho da água entra nos nossos olhos, a cor daquele filme é muito distintiva, e depois tem aquilo que é mais importante, tem ali uma história que é muito verdadeira, tem muito coração. Eu senti-me super emocionado. Parece que o sofrimento daquele protagonista com aquele tigre e toda aquela envolvência de sobrevivência resulta tudo bem, e pronto, e tem uma banda sonora incrível. E então eu acho que foi uma surpresa, porque o início do filme é meio lento e eu fiquei meio, e depois quando acontece o naufrágio, epá, o filme dá ali um 360, e foi uma surpresa tão grande, eu não estava nada à espera que o filme fosse bom. E depois passaram alguns meses e o filme foi indicado ao Oscar de melhor filme, e eu aí já sabia porquê, mas quando o vi não estava nada à espera, e saí da sala de cinema, uau! Isto é um daqueles filmes que puxa o cinema para a frente, e naquele tempo não havia muito a cena do CGI, e aquele tigre, não é? Aquele tigre incorporado, funcionava tudo muito bem, João. Foi uma boa surpresa, foi uma boa surpresa. Olha, eu nunca acabei de ver esse filme, António. Eu vi sempre metade, nunca vi o filme até ao fim. Eu acho que é como tu dizes, o início do filme ele é bué da lento. É sim, Tanto, senhor. tanto que é lento, que eu acho que a cena de abertura ela até é muito interessante. Começa lá no zoo e Uhum. depois ele conhece o tigre e Yeah. tens o próprio medo que ele tem com o tigre. Tudo muito bem feito. Eu acho o conceito do filme interessante. Essa cena é quase uma arca de Noé, mas É reversa. Que isso. eles levam os animais, mas aquilo corre mal. Ele tem que sobreviver com o animal. Eu acho o conceito muito interessante, só que eu acho que o filme demora muito tempo a chegar lá.
Depois, se calhar, o resto da jornada faz o filme valer a pena. Eu também não João, posso dizer que não vi o tens que filme dar até uma ao chance, fim. tens que dar uma chance, porque lá Mas, nos entretantos depois vês que aquilo é uma história sobre uma história interior, não é sobre, sobre fé no fundo, é quase como se fosse uma mensagem para o destino. É muito, muito fixe sim, o filme. sim. E vale a Aliás, pena à espera para depois haver aquela cambalhota na narrativa e depois sentirmos realmente ali. sim, sim, Eu chorei sim, muito sim. no final. Olha, António, Manda, chuta a tua dica, chuta a se tua se dica. calhar vou chutar aqui o meu filme, que não é um filme tipo, não é um filme nomeado a melhor filme, é um filme comercial, mas não é um filme nomeado a melhor filme. Este filme é engraçado porquê? E eu trouxe o porquê em específico. Porque uma vez eu tinha aqui 8 anos quando vi este filme, acho eu, e eu estava a ver o filme dos Simpsons, na altura passou na TV5. Uhum. E eu nunca tinha visto muito dos Simpsons, mas eu meti na cabeça que queria ver o filme dos Simpsons, sabes? Pronto, queria ver e estava ali a ver o filme e já estava à metade do filme, ou seja, foi outro filme que, aliás, nunca terminei. Vi a metade do filme e nunca terminei o filme. Mas vi muito da série dos Simpsons Sim. depois de ter visto esse filme. Pá, e o meu pai chegou com um filme do videoclube. E ele ter tipo, agora vamos ver este filme, ó João. E eu, não, estou a ver isto aqui, não sei o quê, quero ver até ao fim. Eu, mas vais-te arrepender, não sei o quê, vais gostar deste, não sei o quê. E eu, não, mas eu quero ver os Simpsons. E eu fui para barafustei ali, queria ver os Simpsons. Pá, mas o meu pai levou a avante e pôs o filme que ele trouxe para eu ver. Pronto, que ele achava que eu ia gostar. Ahm, Pá, ele mete o filme e eu vou dizer uma cena. Pode não ser o filme mais original de sempre, mas é um dos meus filmes preferidos assim que eu cresci a ver, que é A Viagem ao Centro da Terra, A o primeiro. viagem ao centro da Terra. O primeiro, mas o primeiro. O segundo é bom, mas não é. Não é Não uau. tem o espírito nem a magia que o primeiro teve. O primeiro filme da Viagem ao Centro da Terra ele é estrelado pelo Brandon Fraser, na altura que ele fazia cinema de ação e Uhum. blockbusters, que ele fazia A Múmia, e este foi um dos mais famosos dele, na minha opinião. E também o Josh Hutcherson, não sei bem o nome dele dizer, que ele entretanto foi viver o Pita do Hunger Games. Sim. Pronto, e porquê é que este filme é giro? Porque este filme é tipo uma espécie de Indiana Jones, mas com fantasia, com dinossauros, com uma espécie de. Porque é uma adaptação a um livro do Jules Verne e tem sempre este senso de descoberta e de aventura de um mundo mágico Uhum. que existe no nosso planeta. E eu acho que esse tipo de cinema que é uma história, pronto, vulgar, que não é Sim. nada de outro mundo, mas que traz personagens extremamente carismáticas e te traz aquele senso, sei lá, de Indiana Jones ou de Goonies e coisas desse género, ele já não existe, mano. Tipo, não existe. Esse tipo de aventura de família tu só a tens em filmes de super-heróis hoje em dia. É E é quase uma aquele pena resgate porque. do Spielberg, não é? Exatamente, Aquele momento do Spielberg que exatamente. consegue captar tão bem nos seus filmes. Eu concordo contigo. E fazê-lo de forma mais ou menos épica, É, entendes? é. De facto entregar uma jornada. Deles ali a passar pelo mar e lutarem contra piranhas, lutarem contra Há um cunho plantas juvenil, carnívoras fantasioso, mas ao gigantes. mesmo tempo tem ali um grau de um escopo grande, não é? Exatamente. Depois tiveste filmes que o próprio J.J. Abrams traz-te Sim. um Super 8, por exemplo, e traz-te uma cena semelhante. E eu acho que hoje em dia tu não tens esse tipo de filmes. E para mim é triste porque, epá, este tipo de filmes são, os brasileiros chamam aquilo Sessão da Tarde. Para mim é tipo o ótimo filme de Sessão da Tarde. É tipo o ótimo filme para tu veres num sábado à tarde, no fim de semana, com a tua família ou com amigos. É um filme que toda a gente se vai divertir. Tem comédia. O Brandon Fraser na altura estava no ápice de fazer este tipo de cinema. Ele está agora a voltar num contexto diferente, trabalhar com Aronofsky e Scorsese, e é bom de facto voltar a vê-lo a fazer bom cinema. Mas aqui fica a minha recomendação, que é um filme que me traz muita nostalgia, e é um filme que, na minha opinião, é um tipo de cinema que devia continuar a ser feito, pelo menos, porque cinema agradável também deve existir, né? É isso mesmo, Não é sei isso se é mesmo. É essa isso cena para mesmo, João. baixo. João, vamos lá rodar a bola e vamos falar sobre os filmes decepcionantes, aqueles que nos desiludiram. E, João, eu acho que vou bater um bocadinho outra vez no ceguinho, porque vou falar sobre um filme ou sobre uma saga que nós fomos muito severamente críticos. E vou trazer Os Monstros Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, filme de 2018, realizado por David Yates. E pronto, eu acho que toda a gente sabe qual é a sinopse do filme, mas se não souberem, basicamente nós encontramos ali o bruxo malvado, o Grindelwald, que procura pôr o seu plano em prática e que vai mudar por completo hum,
o mundo da feitiçaria, enquanto o Newt Scamander, o nosso protagonista, sério, rijo, o nosso protagonista muito forte, procura combatê-lo. E, João, o que é que eu te posso dizer? Porque é que eu meti este filme nos mais decepcionantes? Porque eu acho que este filme tem tudo aquilo que eu não gosto. Sou muito sincero. Tem um protagonista muito fraco, tem uma história super mal explorada, muito, muito, muito forçada, diálogos super expositivos. É quase como um mundo inorgânico. Parece que aquilo é vistoso, mas ao mesmo tempo vais lá dentro e aquilo é tudo muito, muito fusco, não é? É tudo criado a computador. E depois tem lá Yeah. uma história sem qualquer amor nenhum e que tu não sentes emoção com Sim, aqueles personagens. é pena. E pronto, e nós vínhamos ali de um filme do primeiro Monstros Fantásticos, que até trazia alguma aura positiva, um filme independente, mas que eu pensava que neste segundo, como está aí, ia passar o bastão, não é? Para uma história maior, para protagonistas, se calhar, com uma dimensão maior. O Newt Scamander, com toda a justiça, é um bom personagem, mas para um filme não é, não é para conduzir uma história. E lá estava eu, quando fui ao cinema, super entusiasmado, não, entusiasmado, e foi quase como um chute no rabo, porque eu saí de lá devastado. Eu fui à antestreia, não tinham saído críticas na altura, João, e fui à antestreia, havia lá pessoas já disfarçadas com costumes de Hogwarts, costumes Gryffindor, e muitas pessoas bateram palmas e eu francamente só me apetecia desfazer as palmas que eles bateram porque foi muito É, mal. né? Eu acho que os fãs de Harry Potter às vezes são bué de cegos. Então, o que eu quero dizer, eu sou fã de Harry Potter e eu acho que sou, muito genuinamente, acho que sou grande fã de Harry Potter. Mano, mas eu nunca tive essa cena sei lá, bater palmas só porque estás em Hogwarts ou só porque estás a ver uma personagem, só porque o Dumbledore voltou. Entendes o que eu quero dizer? É, Tipo, isso a mim não me diz nada a não ser que a personagem de facto tenha ali um peso, entendes? concordo contigo, Ahm, João. Mano, eu fiz o mesmo que tu. Eu fui à estreia, até não sei se já disse isto aqui, mas eu fui ver o filme 2 vezes ao cinema. Eu acho que a segunda vez foi do género. Eu não acredito nisto, eu vou ver outra vez para perceber se realmente não gostei. Porque o primeiro filme eu gostei muito, atenção, na altura quando vi, principalmente, um, vi o primeiro filme e disse assim, este é um filme bacana, tipo um filme, um one-off, estás a ver? Um É. daqueles filmes que dá para ver e eles agora podiam pegar nessa história do Grindelwald e criar um próprio filme em Exato, redor exato. E disso. era isso que eu Juntar esperava. a franquia do Grindelwald e a história do Dumbledore à história do Newt não faz absolutamente sentido Não. nenhum. Eles criam personagens como a personagem da Queenie que para todos os efeitos está de certa forma a assediar o Jacob, né? Está ali a controlar o homem para puro e belo prazer dela, não é? E nós depois até tentamos que a personagem vire a casaca no final do filme e nós Vira tentarmos casaca, essa foi boa. virar a casaca porque é assim, nós não queremos saber da personagem para burro, né? É. Ela não tem desenvolvimento nenhum. E é triste, porque eu até gostava bastante dessa personagem no primeiro filme. Isto para dizer o quê? Eu estava tão ansioso para esse filme, eu não o pus na lista, mas eu estava tão ansioso para esse filme na altura porque eu gostei imenso do trailer. O trailer é bom e É, e eu lá vamos comprei. outra vez com a conversa que os trailers enganam muito. Os trailers enganam muito e o trailer do filme é bem bacana e até tinha uma aura bastante sombria. E eu acho que, pronto, lá está, comprei 2 bilhetes para ver o filme, o bilhete na estreia e o bilhete na estreia. Eu estava tipo, não, eu vou gostar do filme, tenho quase a certeza que vou gostar do filme. Fui ver o filme e eu odiei o filme. Eu odiei o filme, a sério. E eu acho que, apesar de tudo, é um filme que no seu meio, Conjunto. ele até tem melhores ideias do que o terceiro filme. Para dizer Uhum. uma sensação que eu tive quando terminei o terceiro filme, eu estava mesmo zangado. E isto é mesmo tipo. Opá, estava zangado. Eu falei tão alto durante os créditos do filme com o meu colega que eu acho que as pessoas que estavam à minha volta tipo, estavam a olhar para mim como se eu fosse esquisito, do género. É um deitar ao lixo um franchise que de facto tem, na minha opinião, partes com potencial. Eu acho que o próprio Johnny Depp, como Grindelwald, apesar de Incrível. ter ali uma maquilhagem que é um bocadinho estranha, o gajo é bom, meu, no E se há papel. alguma coisa O que se gajo é safa neste bom. filme lá está, é o Grindelwald, o Johnny E o Depp, é o próprio Grindelwald. Jude Law, o E o Jude Law Jude Law também como está bem. Dumbledore. É, E eles aparecem 7 minutos no filme. Ou sim. seja, é daquelas cenas que por muito potencial que haja, a própria história da Zoe Kravitz é uma história que de forma isolada, se calhar até dá para fazer uma história interessante, mas que são ali jogadas e contadas de uma maneira tão mal inspirada, com um realizador que já está a trabalhar neste Super, franchise super há batido. 5 ou 6 filmes e que nota-se que está cansado de fazer a mesma coisa, mas que por alguma razão está continuamente a fazer o mesmo, entrou ali num piloto automático. Ou seja, tudo aquilo que era interessante que ele trazia para a franquia do Harry Potter, parece que ele desaprendeu aqui, entendes?
Pá, eu concordo absolutamente contigo, João, mas António. o Eu pior de acho que é uma tudo, e sabes porque é franquia. que eu meti em específico este filme? É porque tem uma introdução do caralho. Tem uma introdução tão forte, tão energética, com um visual tão fixe que Pois fica só é, pela pois primeira é. cena. A primeira cena é fantástica e depois o filme nunca mais se consegue dinamizar, nunca mais se consegue juntar, Lá nunca está, mais eu, eu consegue vi, eu vi o caminhar. filme com um colega meu na segunda vez e eu tinha-lhe dito: Olha, mano, mais vale irmos para casa, mano, mais vale não ver o filme. E tipo, ele viu o filme e nós, quando começamos com essa cena de abertura, ele vira-se para mim e disse: Estás maluco? O Isto filme vai ser fixe. só pode dar E certo, depois eu: desta cena só pode dar certo. Não esperes pela demora, que isto vai começar a piorar. João, Enfim, chuta ao teu, enfim. vamos aqui falar de coisas Olha, eu vou piores. trazer um filme que se calhar não é assim muito falado, mas eu queria tentar balancear um bocadinho o panorama e trouxe o filme chamado The Neon Demon, do Nicholas Refn. Não sei se já ouviste falar desse Não. realizador. Ele fez um filme muito bom com o Ryan Gosling chamado Drive. Sim, conheço. É um filme muito, muito bom. E depois também teve um filme bastante interessante chamado Only God Forgives. E tinha ali uns filmes do Bronson com o próprio ator que faz o Venom, o Tom Hardy. Uhum. Alguns filmes do Pusher com o Mads Mikkelsen. Portanto, é um realizador interessante, um realizador normalmente com cores e visuais extremamente fortes. Todos os filmes dele são marcados por uma cinematografia, na minha opinião, muito, muito, muito Muito distinta. inesquecível. É simplesmente bonita de ver. Até porque o gajo é daltónico, ele diz que exagera nas cores precisamente para conseguir entender. Ele disse isto mesmo numa entrevista. Para conseguir entender o que está a gravar. E os filmes dele acabam por ter essa cena um bocadinho mais vibrante. Faz lembrar um pouco a cinematografia do Gaspar Noé, mas um bocado mais americanizada. O que ele traz para aqui no The Neon Demon é uma discussão sobre a beleza e o corpo interior, ou seja, aquilo que nós temos como alma e aquilo que nós temos como a superfície, e o que é que a humanidade dá valor a uma cena e a outra. A verdade é que, por outro lado, essa discussão que ele traz com atores como Keanu Reeves e a Elle Uhum. Fanning é muito, muito rasa. Passa-se por aquilo que é um filme visualmente talvez dos melhores filmes que eu já vi, com composições extraordinárias, com jogos de cor que são lindíssimos, mas que por outro lado não te diz nada. É um filme que está a tentar dizer algo, não é um filme que te está simplesmente a tentar criar uma Sim, experiência, porque percebo. é esse que é o contraste. É isso que, por exemplo, ele no Only God Forgives consegue entregar uma experiência mais do que uma história. Mas ele neste filme, pela sua linguagem, ele propõe-se a entregar uma história. É um filme que eu vi trailers e vi gente a falar bem e estava de facto ansioso para o ver e não consegui ver no cinema. Na altura nem encontrei muitos sítios em Portugal a passar o filme. E quando comecei a estudar cinema tinha várias pessoas que adoravam o filme muito devido à sua cinematografia. E vou-te ser sincero, de todos os filmes da cinematografia do trabalho do realizador e da coleção de cinema do Refn, eu pessoalmente é o que mais me desiludiu. É dos filmes mais rasos que eu vi assim, dos últimos anos a nível de mensagem. Agora, a nível visual, eu acho que de facto é daqueles filmes que dá para pôr a passar na televisão Uhum. de pano de fundo, estás a ver? Não há aquele equilíbrio entre forma e conteúdo, como nós dizemos lá em Exatamente. Belas Estás a Artes. ver quando passas na FNAC e tens aquelas televisões É. plasma a passarem filmes que só porque são bonitos, para as pessoas verem como aquela Uhum. televisão é grande e bonita e tu dizes uau, quero ter uma destas no meu quarto. É tipo esse tipo de filme, é o tipo de filme que tu metes a passar de fundo. Eu acho que The Neon Demon é isso, é um filme louco, na minha opinião. Fica aqui a recomendação, João. Por acaso eu tenho alguma curiosidade em ver o Drive, porque a minha namorada odiou o filme, simplesmente odiou. E Sério? tu adoras o filme, portanto eu encontro-me aqui num duelo psicológico, porque se eu disser à minha namorada que o filme é muito bom, ela vai-me dizer: Ah, pois, estás sempre do lado do João. E se eu depois. E se por lado Ela eu diz concordar isso. com. Não, não diz isso, estou aqui a aldrabar, só dar aqui um tom Opa, é cómico. assim, o engraçado do Drive é que ele foi. O marketing do filme foi feito como um filme novo de Velocidade Furiosa. Yeah. Do sentido que é, ok, carros, não sei o quê, mas o filme não tem nada a ver. O filme é tipo um drama com alguns momentos de ação. Pronto, e uma estética diferente, lá está. É Mas isso. yeah, E tem o Robert este Neon Pattinson, Demon não é? não gostei. Não, não, é o Ryan Gosling, Ah, tem o Ryan. Oscar Pois é. Isaac e tem Desculpa, a desculpa, Carey desculpa. Mulligan, Ok. aquela miúda do Promising Young Uhum. Woman, etc. Bom Peço filme, desculpa ao bom erro. filme. Peço desculpa ao erro, João, mas vamos aqui já corrigir o erro Tranquilo, com. então. Vamos passar para as séries. Trazer-nos uma série surpreendente e eu Sim. trago para a mesa uma série que eu já te recomendei 1001 vezes, mas o João, como não liga nada às minhas recomendações, ainda não viu. Eu Eu não ligo falo. nada. Eu vi The Office, que tu disseste que era bom, E vi foi bom. Friends, que disseste que era bom, e vi The Bear. E confirmou-se. Portanto, também,
Confirmou-se, então, confirmou-se. Então tens que ir ver esta não pode faltar. BoJack Horseman, João. BoJack Horseman teve ali uma passagem na Netflix, uma daquelas que eu costumo dizer que é uma joia dourada da Netflix. Teve ali em 2014 e só acabou em 2020. É uma série criada por, eu tenho aqui o nome dele, Rafael Bob Waksberg. E pronto, e para aqueles que não conhecem, deviam conhecer, é uma série de animação adulta que entra ali num mundo super alternativo em que os animais tomam formas humanas, isto é uma mistura de humanos com animais, e nós andamos ali de volta do nosso protagonista, que é o BoJack Horseman, e como o título indica, ele é o homem-cavalo, e é muito giro como a série retrata estes animais, porque ela não só faz aqui uma interligação entre a natureza animalesca das pessoas com os próprios animais, é quase como se associasse características físicas das pessoas às personalidades dos animais. Sim. E conseguisse ali integrar os dois quase na mesma pessoa. E é uma série, João, que eu simplesmente fiquei deprimido. Acho que é uma série com uma força tão grande e eu não costumo de ver séries animadas, mas esta fez-me sentir mesmo muito, muito em baixo, porque retrata ali uma Hollywood. Boa recomendação, é? É boa recomendação, mas pela força que a série realmente tem. Sim. Porque nós acompanhamos ali um personagem que está muito deprimido, um personagem que foi uma estrela antiga de uma série dos anos 90 e que encontra ali na sua fase de ruptura, não é? Na sua fase de decadência, e então procura algum projeto para se abraçar àquilo que ele teve, procura a sua velha fama, no fundo é isto. E pronto, e a série tem um conteúdo tão forte. Através, João, como é que eu tenho de posicionar? É uma série que, por um lado, parte de uma premissa que é quase sitcom, situa-nos com aqueles mesmos personagens ao longo dos episódios. Sim. E ao longo das 6 temporadas nós vamos começando a emergir nas camadas daquele personagem, que ele é completamente maluco, vive com os temores do passado, não consegue confrontar a realidade, e então no fundo a série é quase como se fosse uma autodescoberta das pessoas, e nós através daquele personagem conflituoso que é o BoJack Horseman começamos a perceber qual é a mensagem da série, e a mensagem da série é tentar perceber quase que não importa o passado, simplesmente vamos tentar focar-nos no presente para apreciar no fundo aqueles que mais gostamos e apreciar também o momento. E a série não fazer disto... Desde João. É engraçado que o conceito do protagonista faz-me lembrar o Once Upon a Time in Hollywood, com o personagem do DiCaprio. Exatamente. Era uma estrela famosa, não sei o quê, começou a vir cada vez mais para baixo, e essa personagem um pouco arrogante, né? Quase virada sempre para aquilo que são os anos passados, e também uma espécie de jornada para tentar encontrar quem ela é fora aquilo que é a fama. Eu acho que esse tipo de protagonistas são sempre interessantes e criam histórias marcantes. Eu nunca vi BoJack Horseman, na altura um amigo meu na pandemia estava a ver a última temporada, um dos meus colegas de casa, apanhei ali alguns episódios, achei interessantes, mas nunca de facto vi tudo desde o início, mas parece uma boa série. Sim. É uma série que vale a pena, João. O início nunca é fácil, porque afinal é uma série de animação, mas ao longo do tempo tu começas a ficar cada vez mais imergido naquela história, e todos os personagens à volta dele são interessantes. Nós temos o Aaron Paul, o nosso querido Jesse Pinkman de Breaking Bad, também entra nesta série. E tu acabas a série e realmente tu sentes que foi uma viagem longa, foi uma viagem dura, muito emocionante, ficas deprimido, mas tu vês que vale a pena cada momento, porque no fundo é quase como se fosse uma obra americana, mas é uma obra daquelas com muita qualidade e que realmente valem a pena todo o tempo investido. Eu fico aqui a recomendação. BoJack Horseman é uma série que da Netflix, sinceramente, não há muitas que consigam destronar. Ora bem, António, trago então, já que pegaste uma série de animação da Netflix, trago-te também outra série de animação da Netflix chamada Arcane. Arcane é engraçado porque, eu cresci ali na minha adolescência com os meus amigos a jogar LOL e eu nunca percebi a cena do LOL, até hoje não percebo. Somos dois, muito honestamente, eu tentei tipo 2 ou 3 anos depois da cena explodir, estás a ver? Peguei, instalei o LOL e joguei uma partida de LOL. Demorou para aí 45 minutos uma partida e eu fiquei, isto é aborrecido para caraças, mano. Isto é um jogo Capture the Flag, mais ou menos, entendes? Do género, uma equipinha de um lado, uma equipinha do outro, tens de tomar aquela base, tens de tomar outra base, pá. E nunca me... Pronto, não quero gozar muito com o jogo, mas a verdade é que nunca me pegou, estás a ver? Eu nunca soube também, por outro lado, que League of Legends, o LoL, tinha esta lore que é tão interessante e tão cativante que eles exploraram aqui no Arcane. O Arcane, além de pegar na lore de League of Legends, que eu não percebo nada, portanto posso estar aqui a falar asneiras,
Mas a verdade é que eles pegam-te nestas personagens todas e criam uma história excelente. Uma história extremamente, na minha opinião, baseada em personagem apenas. É uma história que te pega ali em 3 episódios e cria um primeiro ato ali inicial incrível, dos melhores primeiros atos que eu vi no ano passado, peço desculpa. Pá, estupidamente bom, um grande vilão, vilões que não são unidimensionais, têm ali uma personagem bastante bem desenvolvida e uma animação espetacular, que é das melhores animações que eu já vi. Bebe muito daquilo que é e foi Spider-Verse, e vamos ter agora a sequela este ano, É isso. que também influenciou filmes como O Gato das Botas, esta sequela. Nota-se que existe um estigma da animação para aquilo que era a animação 3D. Sim. Há uma espécie de saturação que agora está a ser remontada em coisas diferentes. A nível da ação é muito cativante, a música é espetacular. Os Imagine Dragons, coitados, já não faziam boa música desde os 2 primeiros Ei, álbuns. está a ser muito Finalmente severo, João. fizeram. Não, eu sou severo porque assim, Imagine Dragons era uma das minhas bandas preferidas e os gajos têm dois álbuns de abertura para a banda. É uma coisa que nós podemos falar um dia, podemos falar sobre música. Música no cinema. Música em geral, tipo bandas mesmo. Se quiseres um dia podemos falar. Mas um, pá, os Imagine Dragons, os 2 primeiros álbuns deles, que penso que se chamam Night Visions e Smoke and Mirrors, eu gosto muito destes 2 álbuns. Eu acho que eles são álbuns que têm músicas icónicas. Tens ali On Top of the World, Radioactive, Demons, pá, coisas que ficaram na Sim, rádio sim, e que sim. tocaram muita gente. Eles depois disso tornaram-se mas tão comerciais. Os álbuns todos deles parecem iguais. E tens ali de vez em quando um single em cada álbum, que é bacana, mas o álbum como um todo não me cativa nada. E eles, por outro lado, com esta série criaram ali a Enemy, que é uma música que eu acho espetacular, e eles sempre Muito tiveram fixe. essa ligação com o League of Legends. Na altura, eles fizeram uma música chamada Warriors, que foi para o campeonato LoL, e eu que não jogava LoL, adorava essa música durante a minha adolescência e gostava muito dos próprios Imagine Dragons. Eles aqui criam um tema de abertura, que é um tema de abertura, na minha opinião, já icónico para aquilo que são as séries, de forma geral. Que Pá, e também acho bem seria um bacana. bom título a investigar no futuro. Sim, sim. Acho bem bacana Arcane, vai ter a segunda temporada agora este ano. É estrelada pela Hailey Steinfeld, que entra no Hawkeye e filmes como The Edge of Seventeen. Epá, acho uma ótima recomendação, na minha opinião, é uma ótima série mesmo. Portanto, se quiserem ver, percam um tempinho, são só 8 episódios. Está ali na Netflix, episódios de 1 hora, atenção, uma série de animação com episódios de uma Yeah. hora. Mas uma animação de facto esbelta e personagens muito cativantes, joga ali com uma política, joga com muitos conceitos interessantes. Arcane é bom, se gostarem de uma coisa estilo steampunk, que até não é muito bem trabalhada em muitas séries e filmes, eu acho que esta série é certa. Portanto, Arcane é muito bacana, surpreendeu-me pela positiva, António. João, eu já agora pergunto se Arcane seria eventualmente uma das melhores adaptações de jogos no cinema. Olha, lá está, é engraçado nós falarmos um bocadinho sobre isso porque a malta anda toda a dizer, não sei o quê, "Ei, The Last of Us quebrou a maldição dos videojogos", mas a verdade é que a maldição dos videojogos ela já foi quebrada há algum tempo. Tu tiveste Arcane, que foi muito bom, o próprio filme do Sonic é um bom filme, o Warcraft é um bom filme, ou seja, tudo bem que o Warcraft não foi assim tão bem recebido como coisas, mas opá, Tem ali já coisas houve promissoras. já houve bons filmes, séries que adaptaram videojogos. Claro que houve uma carrada de maus filmes e séries, mas a verdade é que não é assim tão preto no É. branco. The Last of Us de facto está a ser muito bom, mas Arcane, pá, uma boa recomendação para uma adaptação de jogos. Aliás, para quem só jogou 45 minutos do próprio jogo, nota-se no entanto que é um conceito completamente diferente. Não estamos a ver ali eles num torneio, não, estamos a ver ali uma série com personagens com uma jornada interessante, e cativante. E acho que sim, acho que Arcane é uma boa pegada, uma série adulta, mas de animação. Portanto, acho que diria sim, acho que é uma boa pegada. Está aqui feita a tua recomendação e última recomendação positiva. Vamos passar para as recomendações negativas nas séries, João. E eu vou trazer aqui uma série que me desiludiu e eu acho que isto vai ferir alguns fanáticos desta série, porque eu sei que existem realmente muitas pessoas que gostam. Eu acho que tu gostas desta série, João, se eu não estou enganado, e trago-te o Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, que teve exibição entre 2013 e 2012. Tu já Como viste, não já? assim, António? Eu vi tudo até ao fim, Tu já eu acho viste, gostaste? espetacular. É ali criada pelo Dan Goor e o Michael Schur
E pronto, João, queres fazer as apresentações sobre a série? Até podemos fazer aqui um comentário colaborativo. Pá, António, é assim, eu vou ser sincero, eu acho que o final da série, ele é João, mediano. o meu Tipo, ele problema ali. é que nem o final, nem o metade, eu fiquei-me ali pelas primeiras temporadas e sinceramente, epá, não deu mais. Eu acho que foi quase uma gestão de expectativa, que eu esperava uma coisa assim, porque o meu primo tinha-me vendido a série assim, eu tinha acabado ali de ver, foi assim que aconteceu, tinha acabado de ver também The Office, foi assim que aconteceu, não, Friends e The Office, e estava à espera de uma série assim, estás a ver? Epá, e aquilo que eu Pá, vi foi António, uma é coisa assim. muito rasinha. Não consigo Então, mas sentir eu emoção, acho. empatia com aqueles personagens, e eu acho que isso é o mais importante nas sitcoms. É quando tu estás a falar com personagens e tu não te conectas com eles. Pelo menos eu sinto-me Olha, assim. eu consegui conectar-me, eu não me conectei logo de início. No início, os primeiros 5 6 episódios de Brooklyn Nine-Nine, eu acho que isto acontece imenso com Sim, sitcoms. A única sitcom que isto não aconteceu comigo foi How I Met Your Mother. Eu acho que há sempre uma espécie de água fria quando tu entras. Tem sempre aquele choque inicial, porque uma sitcom é sempre uma cena assim um bocado estranha, é tipo uma comédia um bocadinho fora. E eu acho que o que Brooklyn Nine-Nine traz é um conceito diferente em relação àquilo que é a sitcom habitual. No sentido do que eles fazem-te a história normal, trazem-te os sim. conceitos normais, mas criam uma cena tão divertida dentro de um conceito que é uma É uma sede delegacia de ali na polícia, é polícia uma de Nova York. delegacia, exatamente. Eles trabalham lá e tu tens o contexto do crime Sim. da semana, o contexto do crime de cada episódio, que é diferente daquela base habitual de 5 amigos sentados num bar a viver a João, vida e os acontecimentos da atenção, eu vida, não que acho. muito honestamente é sempre, desculpa interromper, Claro, mas claro. é sempre a mesma coisa. Tipo, o Friends e o How I Met Your Sim. Mother, por diferentes que sejam, por séries diferentes que são a mesma coisa. Tu tens ali Ah, episódios que são praticamente iguais, em tanto numa série como noutra. Claro que o ambiente é diferente, os personagens são diferentes. Por isso é que nós conseguimos gostar de um e do outro. Agora, eu acho que o conceito em si de teres amigos reunidos num bar, no caso da I Met Your Mother, num café, no caso de Friends, epá, são coisas normais. Não chega Brooklyn Nine-Nine se calhar aos patamares daquilo que é um community sim. a nível de criatividade, mas chega-te a ser assim uma cena um bocadinho mais divertida. João, Vá, pelo mas menos eu para discordo mim. um pouco de ti. Eu acho que se por um lado nós em How I Met Your Mother e em Friends nós temos o bar, ali temos quase ali a delegacia, não é? Como o espaço comum de todos aqueles personagens. E eu não desgosto de tudo em Brooklyn Nine-Nine, atenção. Eu acho que, por exemplo, o Capitão Holt, o gajo pá, é um fartote de rir. Eu gosto do Jake Peralta. O problema são os outros intervenientes. Eu não ligo nenhuma, mas nenhuma para a Amy, aquela Rosa parece que não lhe apetece estar a gravar e sinceramente eu não vi assim tão poucas temporadas para não começar a sentir empatia e eu vi cerca de 4 e não resultou comigo, emocionalmente não me senti nada envolvido e lá está, foi uma daquelas séries que quando o tempo corria mais eu percebia que aquilo era forçado, entendes? Não havia ali tipo processos, não parecia que havia ali uma relação amistosa entre aqueles personagens, parecia-me tudo muito forçado. Olha, mas é das últimas séries desse estilo realmente que eu acho que vieram, né? João, eu Porque tu disse que ia tiveste ferir ali. muitas suscetibilidades. Porque imagina, nós tivemos How I Met Your Mother ali a meio É da verdade. primeira década dos anos 2000, né? E depois tiveste ali o Modern Family, tivemos ainda o The Sim. Office, o próprio Community, Brooklyn Nine-Nine, Big Bang Theory. A partir daqui nós temos o quê? Nada. É verdade, é verdade. O futuro da sitcom parece que está enterrado, meu. A sitcom, eu digo a sitcom semanal, de 22 episódios por Sim. temporada. Aquela Eu acho que com a clássica, não vinda é? exatamente, a vinda do streaming com essas cenas começou a entregar-te séries de comédia, pá, e com 10 episódios, que é uma cena, mano, eu não me identifico com isso, meu. Eu gosto bué de sitcoms, eu acho que é um dos tipos de séries mais fáceis de ver, e eu acho que não há nada que eu pegue agora e diga assim, isto é tão bom como esta, ou isto é tão bom como aquela, Uhum. entendes? Eu sinto cada vez mais a necessidade de se pegar numa sitcom agora vai ser Seinfeld, por exemplo. Sim. Entendes o que eu quero Sim, dizer? sim, claro. Vai ser uma dessas mais antigas, porque eu sinto que isso sim é uma sitcom. Eu acho que o que nós temos agora é um pouquinho diferente em relação a isso. É. Não sei o que achas, mas eu Não, pessoalmente acho que é uma o era que está a registro e a mudar. ambiência atual é um bocado. Tem vindo a transitar um bocado. Nós tivemos o exemplo da White Lotus, mas não tem nada a ver com uma sitcom. Eu Yeah, acho que exato. tem virado muito mais para um humor negro, não é? Uma série dramática com Sim. lampejos de humor. Tens aquela série na Disney Plus, Mysteries Murderers, com a Selena Only Gomez. Murders in the Building, Murders acho in the eu. Building, isso mesmo, mas também não é bem uma sitcom.
é uma coisa mais dramática, não é? E realmente tu tens razão, se Pois. fizermos aqui uma retrospectiva, se calhar tem-se vindo a perder um bocado essa tendência daquela sitcom, aquela série confortável, em que nos reunimos todos juntos e estamos ali quase a adormecer e vemos aquilo para o conforto. Eu acho que é verdade, eu concordo contigo. Não tenho uma grande base de estudo para conferir isso, mas pelo que vejo, se calhar tu és capaz de ter razão, João. Ora bem, pegando aqui, passando das sitcoms para um universo muito distante, uma galáxia muito distante, eu estou a falar de uma série que nos chegou ano passado e de uma série que era talvez a minha série ou uma das séries mais esperadas que eu tinha ano passado, que era o Obi-Wan Kenobi. O nosso grande Ben Kenobi, Obi-Wan da lata. naquela que é a história que se passa ali entre o episódio 4 e o episódio 3, aquele momento pós Vingança do Sith, no qual o Obi-Wan está ali a vaguear pelo deserto de Tatooine, que, oh mano, eu já estou tão farto daquele deserto, meu. Eles nunca saem daquele deserto em Star Wars, meu. No Mandalorian eles vão para Tatooine, no Boba Fett aquilo é tudo em Tatooine, no Kenobi eles vão outra vez para No Star Tatooine, Wars eles vão sempre no para Star Tatooine. Wars eles vão sempre para Tatooine, meu. A saga acaba em Tatooine, meu. É impressionante, meu. Já, tu não estás a compreender a dimensão do universo é que é reduzida, pá. Lá está, é um universo tão grande e eu acho interessante porque a malta reclama do The Last Jedi, não sei o quê, que de facto, na minha opinião, é um filme que tenta expandir e sair da caixinha dentro daquilo que é o Star Wars. O Rian Johnson, que traz agora os filmes do Glass Onion e do Knives Out, ele de facto tenta trazer ali uma dimensão diferente para o Star Wars. Mas depois, tanta recepção negativa, eu acho que a Lucasfilm deixou-se guiar um bocadinho por isso. Eles trazem-te ali o Rise of Skywalker, que foi mal recebido. O Mandalorian é uma boa série, mas opá. Eles tiveram agora o Andor, que surpreendeu também bastante. Eu por acaso esqueci-me de falar ali no nosso vídeo de melhores de 2022. Mas, o Boba Fett foi o que foi e o Obi-Wan Kenobi foi ainda pior. É a pior série que saiu destas todas. Pior, não só porque é mal feita, na minha opinião, mas pura e simplesmente por ser aquela que tinha mais potencial. Tu crias ali naquela que é uma frase icónica do cinema, do Darth Vader, a lutar contra o Obi-Wan no episódio 4 de Star Wars, a dizer eu não sinto a presença desta força há imenso tempo. Há anos que não sinto a Sim. presença dessa força. E a força dessa fala existe através do terceiro episódio, no qual eles de facto se defrontam e o Anakin torna-se no Darth Vader. Ou seja, quando tu pegas nesta série e crias um novo confronto entre o Obi-Wan Kenobi e o Darth Vader, tu tiras um bocadinho da força daquilo que é o episódio original. E além disso, crias aqui uma série que se baseia toda numa proteção da lei, é quase aquela história típica do género do Logan Sim. ou do próprio The Last of Us, e crias uma dimensão muito fraca, com vilões muito rasos, com performances que muito honestamente não me cativaram nada, e com uma diretora que é uma boa diretora, tipo, ela realizou imensos episódios de Better Call Saul. Já não me lembro o nome da senhora, mas ela é uma boa realizadora. E acho que a série, por outro lado, não teve energia quase nenhuma, nem nas próprias cenas de ação e, muito honestamente, nem no próprio visual. Que mais uma vez nós temos a utilização do volume, que nós já falamos aqui no Mandalorian, que eu acho que não funciona assim muito bem. Não, não. Eu acho que o único filme a utilizar isso bem foi o da Batman. É uma série que simplesmente, assim como veio, foi embora e não João, e aqueceu lá nem estava, arrefeceu. Uma grande desilusão. era supostamente a série mais esperada desse ano, ali no universo Star Wars. Era uma das mais esperadas do ano, trazia ali outra vez o Ian McGregor, que era um personagem muito favorável para os fãs. E sinceramente, João, eu vou contar aqui a minha história, que é muito rápida. Com Obi-Wan Kenobi, eu certo dia, tu disseste-me que começaste a ver, e para eu ver, mas para não dar uma grande chance, porque sabias que eu não ia gostar. E então eu, na minha ingenuidade, liguei realmente a televisão, estava com um bocadinho de sono e vi os primeiros 5 minutos, vi lá aquela, outra vez estamos em Tatooine, vi lá aquele tanque, não é de lata, eu não sei como é que ele se chama, a passar e imediatamente eu adormeci e nunca mais voltei a ver. Esta foi a minha história com Obi-Wan Kenobi. Mas é uma pena, meu. É É, mesmo uma pena, é. porque eles além de trazerem o Ewan McGregor, eles também trazem o Hayden Christensen, que interpretou o Anakin e Darth Vader ali na trilogia E que das tem uma grande prequels, ou química, eu seja, acho. eles têm, apesar do Hayden lá nas prequels não ter a melhor performance Sem da dúvida. trilogia, eu gosto do ator. Eu até acho que ele entrega e eu acho que ele nesta série ele está bem. Mas mano, a primeira vez que tu vês o Darth Vader e o Obi-Wan juntos, aquilo parece um fan-filme, sabes? E por todo o respeito e por todo o amor que as pessoas têm para um fan-filme, não é suposto parecer um fan-filme. Parece que eles filmaram
ali na garagem, estás a ver? E Star Wars e a filmaram derrocada ali. do João Magalhães. A falência e a Opá, não crise e a consigo. ruptura do mundo de Star Wars. É tu olhares para esta série e olhares para o Endor e tu perceberes o A quão diferença de patamares. a diferença de qualidade que uma série tem com a outra. Tu, mesmo no Andor, a nível visual, aquilo é muito bom, atenção. E tu olhas para uma série como Obi-Wan, que devia ser talvez a série com mais cuidado que eles têm, e parece que não há amor nenhum ali na produção. Pá, eu pessoalmente acho uma grande desilusão e é mais um filme daquela máquina de faturação que é a Disney, que está aí a mandar projetos e projetos e projetos. Às vezes acerta, outras vezes é. E É assim. especialmente quase que deserda, não, deserda, quase que deserda ao coração dos fãs, não é? Parece que é como se É fosse uma máquina isso, de é fazer dinheiro, isso. mas praticamente o amor à história nem vê-lo, não é? Como diz o outro, nem vê-lo. É complicado, é complicado. João, está aqui traçado a nossa primeira parte e antecipamos já, isto vai ser uma continuação ao longo dos anos, uma continuação ao longo dos meses também. Portanto, nós fizemos aqui as nossas decepções, as nossas surpresas no cinema. Gostávamos de vos pedir a vocês, porque vocês também fazem parte deste podcast, qual foi o filme que mais vos desiludiu, qual foi o filme que mais vos surpreendeu e quais foram as séries também que funcionaram do mesmo modo. Digam-nos o que acharam, este podcast é feito para vocês, comuniquem connosco, João. E estas são as minhas despedidas finais, vou deixar as últimas palavras para ti. Portanto, um grande abraço, malta. A gente volta para a semana com um filme que sinceramente está a dar que falar. Está a dar que falar, sim senhor, o nosso grande amigo, o nosso Shyamalan. Nós vamos voltar aqui para falar sobre o novo filme do realizador. E malta, mais uma vez, para rematar aquilo que o António disse, nós queremos saber quais é que são as vossas decepções e as vossas surpresas no cinema e nas séries. Escolham aí, mandem vir as vossas recomendações e aquelas que são assim um bocadinho mais mal cheirosas, mas Aquelas deixem tudo nos melecazinhas. comentários. Exatamente, malta. Vá, partilhem e mais uma vez, para terminar o podcast, Solto soltou DJ. DJ.